pessoal, hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Eu estava sumida, mas no final do ano passado eu expliquei que eu iria fazer em 2017 um conteúdo todo novo, assuntos diferentes, relacionados à saúde, relacionados ao bem-estar. E nessa pausa que eu tive, nem sei se posso chamar pausa, porque também foi pouquinho tempo, continuei me comunicando com as pessoas que precisavam do meu suporte, do meu apoio. E eu só fiquei longe do YouTube, mas eu fiquei respondendo as mensagens todas. O Instagram também deu uma parada por questões de tempo mesmo para tirar fotos e tal. Mas hoje eu vim não explicar o motivo do meu sumiço, mas explicar o motivo do meu aparecimento. Então, o vídeo de hoje vai ser uma série que eu estou iniciando. Essa série eu estou com muito orgulho de falar para vocês que o tema vai ser bebê a bordo. Então eu pensei como dar essa notícia para vocês, como fazer um suspensezinho, mas eu vou soltar um vídeo que vai explicar exatamente o que eu tenho que dizer para vocês. 5,5 centímetros, 12 semanas e um dia. Dá 8, bota dela 9. Tem 71 batimentos. Como eu descobri? Quem me segue sabe que o ano passado foi um ano bem tenso, porque meus sintomas de fibromialgia, de fadiga crônica e de intolerância aumentaram bastante. Então, uns 6 meses antes eu parei de tomar o Racotan. Fiquei fazendo vários exames para descobrir por que tinha dias que eu nem conseguia me levantar da cama, então tinha aquele cansaço o tempo todo, aquele cansaço extremo, no caso era uma fadiga crônica, eu não sabia, não conseguia mais fazer minhas atividades físicas, então fiquei 12 meses praticamente sem fazer nenhuma atividade física, malmente eu conseguia subir a escada. Isso você já sabe, porque tem vídeo contando e tal, não vamos entrar nessa parte. Então, como foi que eu descobri? Depois que eu parei de tomar o Roacutan, eu comecei a fazer a dieta do glúten e da lactose. Então, já estava me fazendo muito mal a lactose, já desde quando eu era criança. A lactase não estava mais suprindo. E aí, eu parei com a lactose e com o glúten. E eu tive um mês de melhora. Depois eu tive algumas recaídas, melhoras e recaídas. Mas, no geral, todos os sintomas foram bons. Eu comecei a usar cloreto de potássio, cloreto de magnésio, e ele me ajudou na fadiga, né? É uma das coisas que as pessoas usam, um mineral. E aí estava me ajudando bastante. E nisso eu fiquei sem o glúten, sem a lactose e tomando o cloreto de magnésio e me deu super bem. Eu fiquei quase 100% novamente, então comecei a fazer minhas atividades de novo, não as atividades físicas porque eu tive algumas demandas novas no trabalho, então eu tive que pegar essa demanda nova e trabalhar bastante, então aquele ficou praticamente parado, porém um dia eu descobri, acordei com uma dor quando eu deitava numa posição de lado e no outro dia piorou e no outro dia piorou. Então eu fiz uma ultrassom do abdômen total e descobri que eu tinha uma pedra na vesícula.
descobri que eu tinha essa pedra na vesícula, eu ia fazer uma consulta e aí eu estava com a menstruação atrasada. Quando eu estava com crises por causa do glúten, então meu ciclo não era regular, então meu ciclo era todo doido. O remédio não ajudava em nada, então eu estava toda atrapalhada já, meu ciclo praticamente não existia e aí eu nem acreditava na possibilidade de uma gravidez. Então, eu fiquei com a menstruação atrasada e fui fazer um exame de farmácia, até porque, caso eu precisasse tomar alguma coisa ou fazer uma cirurgia às pressas por causa da vesícula, não faria mal. Normalmente eu faço isso mesmo de praxe. E foi aí que eu descobri. Como eu estava prestes a inaugurar uma loja, fazer algumas coisas muito corridas na minha vida, eu sei que os primeiros 3 meses a gente nem pode considerar o fato de estar mesmo grávida e contar para todo mundo, porque muitas mulheres perdem, quase todas, perdem até sem saber que estão. Então, o primeiro trimestre, que é o primeiro, que os primeiros 3 meses, é considerado de risco. Então, você cantar Vitória antes do tempo é bobagem, até porque eu já tenho um certo tempo de casada, então tenho experiência nisso, né? Já perdi outras vezes e eu fui descobrir que foi porque quem tem intolerância à glúten tem mais dificuldades. Acontece tudo normal, mas como o seu organismo vai estar sempre inflamado, então ele vai sempre achar que a gravidez é uma inflamação ou ele vai reagir como uma inflamação, porque o seu organismo está o tempo todo ali reagindo a agentes externos, como a lactose e o glúten. Então, como eu tinha parado, estava tudo, entre aspas, certo, inconscientemente, para que desse certo mesmo. E aí eu continuei indo para frente com os meus projetos, porque não tinha sintomas fisicamente, então eu não tinha enjoo, eu não tinha sono, eu não tinha fraqueza, eu não tinha fome, eu não tinha nada, estava normal, como uma pessoa normal. E, inclusive, estava melhor do que o ano todo que eu passei. Vocês sabem bem dos sintomas que eu já descrevi aqui. Eu não estava tendo nenhum daqueles sintomas, então para mim era louco. Continuei trabalhando, melhorei dos sintomas da vesícula, tive que deixar mais pra frente o tratamento da vesícula, né? Então eu segui com meus projetos e depois, já quase entrando no segundo trimestre, não sei se posso dizer assim, não. Pela 12ª semana, que parou quase, que eu tive uma pausazinha assim no meu trabalho, que eu falei, bom, até agora eu tô saindo do período do tempo de risco, vamos ver agora como é que tá encaminhando, porque também eu fiz isso. Há uns 2 anos atrás, eu tive uma perda e logo com 5 semanas, a médica dizia, Léo, tem que fazer repouso, não pode levantar, não pode caminhar, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer. Então eu não podia fazer nada. Então praticamente eu fiquei muito tempo assim parada, tive que fazer um processo bem doloroso porque eu não segurei. Então eu fiquei na neura de que quando atrasasse a menstruação, você tinha que parar tudo que você estava fazendo, ficar com as pernas para cima e não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Até que num período do ano, minha ginecologista falou assim, Léo, não pare nada na sua vida, se for para segurar, vai segurar e continue. Então, se você tá achando que tá e não vai fazer alguma coisa porque tá achando que tá, não. Se for pra vir, vem. Então, eu segui aquele primeiro trimestre como trem-bala, assim, direto, sem neura, sem ficar olhando coisinha de bebê, vendo uma mulher grávida. Não. É aquela coisa assim, deixa o corpo decidir se vai pra frente ou não. Até mesmo porque depois você se abala, você começa a gostar da ideia e aí, quando perde, você se sente triste e como eu já tinha passado por isso, eu falo assim, não, vou seguir fazendo todas as coisas que eu preciso fazer e deixo por conta do meu organismo, do meu corpo, assim. Essa foi uma estratégia que eu usei
não por escolha, mas porque a nossa cabeça muda e a gente fica assim, às vezes a gente fica muito dura, às vezes a gente fica mais sensível. Eu não fiquei sensível, então eu segui assim. Quando eu fui fazer a primeira ultrassom, fui marcar a consulta, não tinha consultas mais próximas, então, mas eu já sabia o que fazer no primeiro trimestre, então não façam isso. Mas eu já sabia que tomava o ácido fólico, eu sabia quais os exames que tinha que fazer, eu sabia qual era o período que a gente tinha que começar tais coisas, então eu fui resolvendo isso eu mesma. E aí eu falei, vou fazer uma ultra e vou levar pra médica e vou marcar uma consulta. Fiz a ultra e na hora da ultra foi muito interessante porque eu estava numa etapa que eu ainda não tinha vivido, né? Que era do 11º, da 11ª semana, 12ª semana. E aí eu não sabia como era que ficava, eu não sabia que se mexia, eu não sabia nada, então foi muito legal. Foi que caiu a ficha, vocês podem dizer assim, caiu a ficha, mas foi bem interessante porque tava achando que não dava pra ver e eu vi bem direitinho, assim, de movimentos e tal, achei muito legal. Eu não fui com medo, não tive medo, do mesmo jeito que eu não tive ansiedade, eu não tive medo, talvez uma coisa ajudou, né, uma coisa compensou com a outra, porque eu poderia estar assim, meu Deus, será que eu vou ver alguma coisa, será que eu não vou ver, porque das outras eu não vi, porque perdi, porque não sei o que, não, fui, sentei lá, o médico me examinou e por coincidência o que fez a minha última ultra, me dizendo que eu tinha perdido, foi o mesmo que fez a ultra, dizendo que estava saudável, que estava bem, e ele mesmo lembrou, e por isso ele fez uma super avaliação lá, assim, fez bem demorado, bem detalhado, e eu acho que ele ficou tão feliz quanto eu por ter dado certo dessa vez, até porque eu não sei, talvez ele pensasse que eu estivesse tentando, mas eu não estava, então pra mim tava tranquilo. Acho que a natureza me preparou pra isso, né? E continuei assim até hoje, ainda não sei o sexo. Não comprei coisas assim ainda de bebê, comecei a pegar as coisas de higiene, porque tanto faz, né? Sexo e tal. Ganhei algumas coisinhas, mas ainda não tô nutrindo essa coisa toda. Hoje, aí eu separei tudo por etapa, depois eu posso fazer um vídeo pra vocês. Não seria um vídeo de diário, mas poderia ser um de cronograma, que eu fiz o cronogramazinho em trimestres, o que a gente faz em cada trimestre, o que a gente resolve em cada trimestre. Eu não sei se vai ser legal pra vocês, porque talvez vocês não tenham a mesma disponibilidade que eu tive por o meu estado de saúde ser muito bom. Talvez vocês não consigam, ter que fazer repouso, ou vocês estejam cansados, ou com sono, ou mais pesado, ou tá ganhando peso, ou perdendo peso, eu não sei como é que tá. Vocês ainda vou falar direitinho como é que eu estou. Mas eu separei por etapas o que a gente resolve. E aí a gente vai falando assim. Esse meu primeiro trimestre basicamente a gente vai para pesquisa de médico, começa pré-natal, exame, vacina e tal. Não dá nem pra ficar ansiosa, porque são várias coisas que a gente tem que tomar, várias medidas que a gente tem que tomar em relação à saúde. Então, primeiro trimestre eu separo pra saúde, né? Porque a gente começa a tomar vitaminas, aí tem as vacinas, que eu depois vou explicar direitinho quais são. E o segundo trimestre é o período que a gente tá bem mais animada, bem mais ativa, bem mais tudo. Então eu separei para trabalhos braçais. Praticamente as coisas de saúde já são quase tudo resolvida. Então eu botei para trabalhos braçais. Como assim? Você começa a pensar que em algum período alguém vai ter que resolver algumas coisas para você. Então você começa a trabalhar mais, a agilizar muita coisa no trabalho, porque não daqui a 9 meses, mas daqui para o próximo mês você não vai ter essa energia toda. Então, o que eu fiz? Coisas braçais, como arrumar, mudar coisa de posição, mudar quarto, mudar sala, organização de armários, organização do trabalho, coisas assim mais braçais, que exigem mais força sua.
Eu separei para o segundo trimestre. E aí, estou gravando aqui num local diferente para vocês, só para mostrar, ó. Já adiantei ali, ó. Então, um assunto que eu vou trazer bastante aqui no canal sobre esse tema vai ser quarto compartilhado. Eu estou tendo a oportunidade de estudar e pesquisar sobre quartos compartilhados, né? Pai, mãe e bebê. Eu acho isso um privilégio. Não vou dizer que foi uma escolha porque eu tinha várias opções. A minha opção, porque na minha casa tem 2 quartos, mas basicamente o outro quarto é muito longe, pequeno, vocês sabem que é onde eu gravo. E ele tem que atravessar a cozinha, então não quero colocar uma criança lá. E aí tive que fazer assim, não posso mudar de local porque fica muito perto do meu trabalho, então não posso mudar, não considerei essa hipótese. Então o quarto compartilhado seria a minha única opção, mas me deu um leque de ideias, de coisas que a gente pode fazer, até mesmo dicas de como economizar, porque acho que é uma forma mais barata que tem assim hoje de se criar um bebê. O quarto compartilhado não é necessariamente você compartilhar a sua cama, é você compartilhar. A minha ideia é realmente compartilhar o quarto, mas eu vou trazer mais detalhes para vocês. Olha de novo aqui como é que tá. Além do provisório, assim, já está pintado, as coisas eu mudei de posição. Basicamente não pode ter nada aqui porque o espaço é muito pequeno. Vai ter o berço, o guarda-roupa, a cama de casal. E aqui eu tenho um banheirinho que não dá pra vocês verem, mas no finalzinho eu mostro. Tem esse banheirinho que eu nem tava usando, porque dá infiltração no quarto. E aqui não tem muito espaço, então o que eu posso fazer? Depois dar uma decorada, deixar tudo arrumado, mas hoje já tá tudo no lugar, tá tudo limpo. Com certeza o que falta aqui é algo que mesmo eu estando mais cansada, eu vou conseguir fazer ou pedir alguém para fazer, então já tomei as decisões. Outra coisa também é que também vai ter que compartilhar aqui o local para colocar as roupas, então essa parte cinza toda escura aqui vai ser onde eu já tirei tudo, deixei tudo limpo e tudo vazio para colocar as coisinhas do bebê. De um lado ficou a minha, do outro lado ficou do meu marido, porque esse guarda-roupa é mega grande. E no quarto também não vai caber mais outra coisa, nem cômoda, nem nada, mas eu ainda vou ver como é que eu vou fazer pra ficar pegando as roupinhas de um canto pro outro, né? Mas acho que vai dar certo. Uma coisa que eu aprendi nesse período é que, assim, antes eu achava que ter um bebê tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, é obrigatório ter isso, é obrigatório ter aquilo, é obrigatório. E na verdade não, as coisas têm que encaixar na nossa realidade e como a gente vai se adaptar, tanto o bebê se adaptar a gente, a forma que a gente vive. Então, se você vai usar um kit de higiene, se você vai usar um protetor de berço, se você vai usar um mosquiteiro ou não, isso vai depender muito de cada realidade, de cada mãe, de cada necessidade. Então, eu vou mostrando pra vocês quais as minhas necessidades e depois que o bebê nascer, quais vão ser as necessidades dele, né? E, gente, eu tenho que parar esse vídeo por aqui, porque já tá em 18 minutos. Mas eu vou só dar uma explicada pra vocês do cronograma. Hoje eu já vi o primeiro vídeo sobre o assunto. Eu já estou com 20 semanas, então tô na metadezinha. Como eu estou agora, minha barriga não apareceu muito, então provavelmente essa semana que as pessoas vão perceber que eu estou com a barriga um pouco maior. Então, minha família normalmente é assim, não tem barrigas grandes, pelo menos minha mãe não teve barrigas grandes, e os bebês eram bem grandes, mas a barriga não era. Então, eu não estou sentindo muita fome, não estou sentindo sono, não estou sentindo enjoo, estou sentindo azia. De vez em quando eu sinto muitas dores nos ligamentos, porque eu já tinha essas dores nos ligamentos e porque eu tenho um histórico de fibromialgia mesmo, então eu sinto muita dor nas articulações. Ainda não pude voltar para o Pilates por falta de tempo, mas essa semana eu vou agendar, eu vou voltar e ficar super tranquila. Não sou muito emotiva, mas eu comecei já a ficar um pouco mais valente, mais braba.
Então, acho que o comportamental foi essa mudança. Meu guarda-roupa tá começando a mudar agora, porque as calças não cabem mais. É, eu posso dizer que eu ganhei 3 quilos ou 2,5 kg, porque como eu tenho restrição alimentar, então minha dieta é bem balanceada, não tem como eu engordar, porém não perdi peso, que é um bom sinal. É, então tá tudo. Estou tendo sintomas muito bons em relação a como eu vivi o ano passado. Então eu acho que ano passado. Uma música aqui. Ano passado foi como se fosse uma gravidez eterna. E agora realmente eu não tenho tanto, estou tendo sintomas. Não sei ainda tirar foto como foto de grávidas. Eu não sei mostrar minha barriga, eu ainda tô meio tímida. E é isso, tô conseguindo dar conta das coisas mais pesadas que a gente já resolveu essa semana. E é isso nesse primeiro vídeo. Depois eu vou contar mais detalhes para vocês sobre organização, sobre rotinas, sobre os exames, pasta de exame, vacina e tudo mais que vocês quiserem. Deixa aqui na descrição, deixa aqui nos comentários quais as dúvidas de vocês, se vocês têm mais alguma pergunta para me fazer. Beijos e até o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe um joinha para mim. Beijos.